Olá, amigos do Viajando nas Ideias. Eu sou o Fábio de Lima e estou aqui hoje com mais um vídeo. Eu estou caminhando aqui próximo de uma praia, né? E nessa praia, em 1944, caiu um avião da Segunda Guerra Mundial. Morreram acho que 6 tripulantes. Acho que todos eles eram canadenses, não tenho certeza. Tem aqui em cima uma placa com algumas informações a respeito. Como o meu inglês ainda é uma porcaria, eu tive uma certa dificuldade de entender. Mas o vídeo hoje é sobre história. Eu quero falar um pouco de o quanto eu sou a história do mundo. E quando eu falo eu, leia você. Eu estava conversando com 2 amigos hoje pela manhã e eles foram esses dias para Auschwitz, na Polônia, visitar os campos de concentração. E Auschwitz, tirando a dor do acontecido, é um dos lugares mais incríveis da história do mundo. Um lugar que precisa ser visitado, que é importante ser visitado, até para que a gente veja aquilo e a história nos ensine a não repetir tamanha crueldade, tamanha barbaridade. Mas o fato é que eu fico pensando sobre a história, de 2 maneiras. Uma, a história do Brasil, a história do mundo, as histórias, né, que compõem o nosso planeta. E a outra forma são as histórias que eu gosto de contar. Eu sempre fui um contador de histórias, né? Eu sempre gostei de me chamar assim, como um contador de histórias. Eu estive jornalista por 20 anos, mas o que eu gosto mesmo não é dar notícias. O que eu gosto é de contar histórias. E pensando nessas 2 formas da história, tanto os acontecimentos quanto as histórias que eu gosto de contar, as histórias de indivíduos, de pessoas, a singularidade, né, por trás da história, a individualidade por trás da história, eu penso que cada dia que a gente vive aqui na Terra, a gente está fazendo história, né? Quantas vezes já não conversei com algumas pessoas e elas me falaram, não, a minha história de vida não tem nada demais. É lógico que a sua história de vida tem algo fantástico. É lógico que a sua vida ela é fantástica. É claro que quando você se olha no espelho todos os dias, a sua vida muitas vezes parece sem graça, parece sem cor, parece sem brilho. É claro que você vendo uma história, tendo Tom Hanks como personagem principal, tendo a Julia Roberts como personagem principal, a história parece muito mais encantadora, parece muito mais mágica, parece muito mais interessante, importante. Mas isso é coisa da nossa cabeça, isso é coisa... Cada história, cada indivíduo tem as suas histórias e todas elas são muito importantes. Nós estamos escrevendo a história do mundo dia a dia. Eu estou escrevendo a história do mundo. Eu sou a história do mundo. Você que está me vendo nesse momento é a história do mundo. O mundo não seria nada, absolutamente nada, sem a minha história, sem as minhas histórias, sem as suas histórias. Eu não entendo às vezes porque algumas pessoas renegam a história. Eu não entendo às vezes porque as pessoas deturpam a história. A história é o que há de mais magnífico no mundo. Pensar que a gente vive dentro de um planeta e que existem aqui bilhões de pessoas, cada um com as suas milhares de histórias, e todo mundo forma uma coisa só. Isso por si só já é incrível, isso já é história com letras maiúsculas. E a história de cada indivíduo, quando você conversa com uma dona de casa, quando você conversa com um agricultor, quando você conversa com um advogado, com um médico, quando você conversa com um professor, com um carpinteiro, a história das pessoas é a coisa mais incrível que tem.
essa individualidade, essa singularidade, sabe quando o pequeno é muito, sabe quando pouco é mais, sabe quando aquela coisa minimalista forma algo muito maior do que realmente ela parece ser. Eu acho que todo esse minimalismo da individualidade das pessoas, todo esse minimalismo das histórias, das pequenas histórias das pessoas, forma a coisa mais grandiosa que existe no mundo, que é a história, que é o próprio planeta, que é o próprio mundo. Isso me encanta demais. Estar nesse momento num lugar onde caiu um avião da Segunda Guerra Mundial é fantástico. Mas eu estar aqui, eu estar pisando aqui, por si só é fantástico. E se eu não estivesse aqui, se eu estivesse em outro lugar, existir o Fábio de Lima, existir a Dona Maria, existir o seu João, por si só é fantástico. Nós fazemos a história do mundo. O mundo nada mais é do que as nossas histórias. E é por isso que a história me encanta tanto. Algumas pessoas dizem, Fábio, você gosta de contar histórias e você gosta da história porque você gosta do ser humano. Não necessariamente. Eu acho até que o ser humano é uma experiência que não deu certo. Então, eu não posso dizer que eu gosto do ser humano e nem vou dizer que não gosto. Só estou dizendo que não depende disso, de gostar ou de não gostar do ser humano. Depende de a gente existir. A partir do momento que a gente existe, a partir do momento que a gente está aqui, cada um escrevendo as suas histórias, a sua história no dia a dia, nas pequenas coisas, isso é a magia do mundo. Isso é a magia da história que eu falei, da história com letras maiúsculas. Então, você já parou para pensar o quanto a tua vida é história? O quanto a tua vida é histórica, não só para você, mas para o mundo? O quanto você é importante para formar o mundo que a gente vive, o mundo que a gente acaba residindo e interagindo com ele todos os dias? Pare para pensar. Você é um indivíduo, mas você é muito mais que isso. Você é um monte de histórias. E você é a própria história. Está bem? Então, para você que gostou desse vídeo, clique aí no gostei, dê um like, deixe um like, compartilhe o vídeo. Se você não é assinante do canal, poxa, por favor, aperte o botãozinho aí do inscrever-se e seja um assinante. Receba em primeira mão lá um e-mail avisando que eu coloquei um vídeo novo no meu canal. Na verdade não é o meu canal, é o nosso canal. Viajando nas ideias é para pensarmos, é para refletirmos juntos. Se só eu refletir não tem graça. Só a minha história não tem graça, mas todas as nossas histórias é a graça do mundo. Tá bem? Obrigado pela atenção mais uma vez e até mais.